Maranhão está sendo empurrado para um abismo social e econômico e quase ninguém tá falando sobre isso. E enquanto os governantes posam para fotos e a mídia finge que tá tudo no controle, milhares de maranhenses estão arrumando suas malas e deixando o estado para trás. E isso não se trata de uma simples migração em busca de novas oportunidades. Não, isso é uma fuga da miséria, da violência, do abandono e da sensação de que ali não existe mais futuro. Para você que não sabe, hoje o Maranhão ocupa o último lugar no ranking de renda per capita aqui do Brasil, e cada maranhense, em média, sobrevive com R$1.000 por mês. Isso se reflete diretamente nas ruas, com bairros inteiros sem saneamento, escolas precárias, hospitais sucateados e famílias inteiras vivendo em condições sub-humanas. Só que a pobreza, ela não anda sozinha. A insegurança virou rotina, e os maranhenses sabem muito bem o medo que é andar de noite no estado. E o resultado disso é fácil de prever. Pessoas sem renda, sem segurança, sem estrutura e sem trabalho, onde a única opção é ir embora do estado. E é exatamente isso que vem acontecendo. Muitas pessoas estão fugindo do Maranhão. Então a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é simples: como que o estado ele chegou nesse ponto? E principalmente a grande pergunta desse vídeo: por que todo mundo tá fugindo do Maranhão? E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se você acha que já viu aqui no canal outros estados abandonados, meu amigo, se prepara. O que tá acontecendo no Maranhão é um caso ainda pior. E claro, antes de começar com esse vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal, porque esse é um canal novo que eu tô criando aqui com a minha equipe. Então, caso você deixe aqui o seu like e se inscreva, a gente vai ficar muito feliz com isso. Então vamos lá, sem enrolação. Se tem um fator que ajuda a explicar o colapso que tá acontecendo no Maranhão, é justamente a falta de infraestrutura, com estradas abandonadas, ruas esburacadas, cidades inteiras isoladas e sem acesso ao básico. A situação ela é tão crítica que uma pesquisa realizada em março de 2025 apontou a precariedade na infraestrutura como o principal problema enfrentado pela população em todas as regiões do estado. Só para você ter uma noção do problema, quase 30% dos entrevistados citaram isso como a maior dificuldade no dia a dia, e esse número dispara para mais de 40% no oeste e 30% no sul do estado, justamente onde a produção agrícola é muito mais intensa. O caso, por exemplo, da MAS 006 no sul do Maranhão é um retrato do abandono. Essa rodovia corta uma das áreas mais estratégicas do agronegócio maranhense, responsável pela produção de soja, milho, algodão e também de bovinos. Só que tem um problema: boa parte da estrada simplesmente não existe. São quilômetros e quilômetros de buraco, lama, atoleiro e promessas políticas que foram esquecidas. E mesmo após a inauguração de um trecho de apenas 7 quilômetros, ainda restam mais de 90 sem pavimentação, o que compromete o escoamento da safra e coloca em risco todo o calendário agrícola da região. E aí você que é inteligente e já é inscrito aqui no canal sabe que sem estrada não tem transporte, sem transporte não tem escoamento, sem escoamento não tem venda, e sem venda, adivinha, o produtor ele vai lá e quebra. É um grande efeito dominó que destrói a economia local, desestimula o investimento e empurra o trabalhador para longe da sua terra. E a grande verdade é que em pleno 2025 tem maranhense vivendo como se eles estivessem no século passado, isolados, invisíveis e abandonados pelo próprio estado. E é aí que o colapso começa. Quando o básico não chega, a dignidade também não acaba chegando. E com uma infraestrutura que está em ruínas, óbvio, era de se esperar que a economia do Maranhão também estivesse travada, e de fato ela tá. A economia maranhense ela caminha em marcha lenta, puxada basicamente por dois setores: os serviços e a agropecuária. Os serviços, mesmo com saldo positivo, eles já operam no limite, e a agropecuária acaba sofrendo com gargalos logísticos, assim como eu já te mostrei. E a indústria, que poderia ser uma alternativa para a geração de mais empregos estáveis e variados, enfrenta demissões líquidas e retração em praticamente todos os segmentos. Só para você ter uma noção, só em janeiro a indústria geral perdeu mais de 600 empregos formais, um destaque negativo para a fabricação de produtos alimentícios e derivados do petróleo. Já a exceção ficou por conta da metalurgia, que teve saldo positivo, mas ainda assim representa uma fração muito pequena do total. A concentração também é um problema. Quase metade de todos os empregos formais do estado estão na cidade de São Luís, o que reforça ainda mais o abismo entre a
capital e o interior do estado. Já municípios do interior como São José de Ribamar e outros, eles praticamente estagnaram, sem geração de emprego, sem renda e sem nenhuma expectativa. E o resultado disso é simples: quem não tem emprego não tem como ficar. Por isso, os jovens eles estão saindo buscando oportunidades em outros estados e novas famílias estão desistindo de tentar crescer no estado porque simplesmente não tem emprego para trabalhar. O Maranhão ele está se esvaziando não só de gente, mas também de atividade econômica. E quando a economia ela para, tudo ao redor começa a morrer junto. O comércio, as escolas, os hospitais e até mesmo a esperança de dias melhores. Já um outro ponto que é super importante é que enquanto o Brasil ele registra uma redução nas mortes violentas, o Maranhão ele está seguindo a contramão. Em 2024, o estado contabilizou 2.053 assassinatos, colocando ele entre um dos estados mais violentos do país. Isso representa uma média de quase 6 pessoas assassinadas por dia. Além disso, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes aumentou em 3 pontos percentuais, enquanto a média nacional ela caiu 18,21 por 100 mil habitantes. Na região metropolitana de São Luís, a situação é alarmante. Em 2024 foram registrados 2.306 homicídios dolosos, um aumento de 7,27% em relação a 2023, um crescimento que reflete a escalada da violência urbana, marcadas por confrontos entre facções criminosas, tráfico de drogas e, claro, a ausência de políticas públicas. E a violência doméstica também apresenta números muito preocupantes. Em 2024, o Maranhão registrou um aumento de 49,4% nas denúncias de violência contra a mulher, passando de 1.896 casos em 2023 para 2.833 lá em 2024. A combinação de todos esses fatores do quebra-cabeça acaba criando um ambiente de medo e insegurança, onde a população ela se vê obrigada a conviver com a constante ameaça à vida. E essa falta de investimentos em segurança pública, aliada à ausência do Estado em áreas da periferia, tem contribuindo para a perpetuação desse cenário e deixando a população ainda mais aterrorizada. É por isso que, diante dessa realidade, muitos maranhenses optam por deixar o estado em busca de segurança e melhores condições de vida. Então acaba que, no final das contas, a violência não acaba só tirando as vidas e o sossego das pessoas, mas também acaba expulsando a população maranhense por conta da falta de segurança. E se a violência e o abandono da infraestrutura já seriam suficientes para explicar por que todo mundo tá fugindo do Maranhão, a desigualdade social ainda acaba tornando tudo ainda mais desesperador. Para você que não sabe, em 2025, o Maranhão foi novamente confirmado pelo IBGE como o estado com a menor renda per capita do Brasil, onde cada maranhense, em média, vive com apenas R$1.077 por mês, enquanto a média nacional acaba passando dos R$2.000. E essa diferença brutal, ela mostra que viver no Maranhão é para muitos uma experiência diária de sobrevivência. A desigualdade, ela é tão visível em todas as partes do estado que em São Luís, bairros como o Coroadinho, que é considerada a 8ª maior favela do Brasil, segundo o IBGE, se tornaram verdadeiras zonas de exclusão, onde o estado ele não entra, o esgoto ele corre a céu aberto e as famílias vivem em condições precárias, sem acesso à saúde, educação e, claro, muito menos segurança. E enquanto isso, ilhas de luxo e prédios novos se erguem em áreas nobres da capital, mostrando assim um contraste cada vez maior entre os ricos e os pobres do estado. Só que aí nós temos um outro problema, porque se na capital é assim, no interior do estado a situação é ainda pior. Famílias inteiras vivem sem água tratada, sem energia regular e sem renda estável. A fome ainda é uma realidade em centenas de comunidades e crianças caminham quilômetros até a escola. Isso quando tem a escola funcionando. E muitos jovens acabam abandonando os estudos por falta de perspectiva de vida. A verdade é que a concentração de renda é um problema estrutural, visto que quase metade de todos os empregos formais do Maranhão estão lá em São Luís, enquanto cidades menores estão completamente estagnadas, o que amplia ainda mais o fosso social entre a capital e o resto do estado. Esse é um tipo de desigualdade que sufoca, porque ela impede o crescimento, destrói a autoestima da população e força a migração como a única alternativa. O Maranhão já não oferece mais condições mínimas para os seus moradores sonharem
sonharem com uma vida digna, e é por isso que eles vão embora. E o mais irônico é perceber que sempre em locais onde políticos se dizem combater a desigualdade e ser contra os ricos e a favor dos pobres, só aquele papinho populista que você conhece, é justamente ali naquele lugar que a desigualdade acaba sendo mais forte. E pra você que tá assistindo esse vídeo e mora no Maranhão ou já morou, sabe que tem cada vez menos pessoas por lá. E isso não é impressão sua, não é coisa da cabeça. Tem cidade que está perdendo moradores ano após ano. Segundo o censo de 2022, o Maranhão como um todo até cresceu levemente em número de habitantes, mas vários municípios estão encolhendo, especialmente no interior. Em São José dos Basílios, por exemplo, a população caiu mais de 7% entre 2010 e 2022, e esse é só um entre tantos outros casos. E o que esses números estão mostrando é que as pessoas não estão saindo por aventura, elas estão saindo porque simplesmente não tem mais como viver ali, não tem trabalho, não tem infraestrutura, não tem segurança, não tem perspectiva, e o que resta com tudo isso? Simples, fazer as malas e ir embora do estado. E, infelizmente, isso não vai parar tão cedo. O próprio IBGE já prevê que a partir de 2034, o Maranhão deve começar a perder população de forma geral. A taxa de nascimentos está caindo, os jovens estão indo embora, o estado ele tá começando a envelhecer sem conseguir se renovar. A conta ela vai chegar e infelizmente ela não tá muito longe. Tem gente saindo do Maranhão, indo para São Paulo, Goiânia, Brasília ou até mesmo pro exterior, no avião, no ônibus, na carona, na carruagem, enfim, quem tem estudo mete o pé e quem não tem também tá indo embora. E quem fica geralmente não é por uma escolha, mas sim por falta de opção. E tudo isso, mais uma vez, acaba fazendo o efeito dominó, porque quando uma cidade perde gente, o comércio quebra, a escola fecha, o hospital é esvaziado, e aí mais gente vai embora e o ciclo ele acaba se alimentando e ficando assim num ciclo eterno. A cidade morre devagar e o estado vai sendo esvaziado sem que ninguém preste atenção. E o mais triste disso é que ninguém tá falando na mídia o que de fato tá acontecendo no Maranhão. Não tem manchete, não tem debate e não tem nenhum plano. A única coisa que tem é o silêncio de quem vai embora e o desespero de quem fica pra trás. E, inclusive, me conta aqui nos comentários desse vídeo qual que é a sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo no Maranhão e, claro, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo, muito obrigado!